Queridos amigos, amigas, Cristo ressuscitou. Feliz Páscoa para cada um de vocês, suas famílias, suas comunidades. Nós chegamos hoje completando esse tríduo pascal que se iniciou com Jesus se reunindo com os discípulos e surpreendendo, porque ele se levantou da mesa e lavou os pés de cada um daqueles discípulos, dizendo: se eu que sou Senhor e Mestre, vocês dizem que eu sou, eu lavo os pés de vocês, vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. E aqueles que se consideram os primeiros sejam os últimos. Nós acompanhamos Jesus também nesse caminho doloroso da multidão que grita, crucifica-o, da covardia de Pilatos, que diz: eu não vejo nesse homem mal nenhum, mas manda a si mesmo flagelar Jesus e depois lava as mãos e entrega para que o matem. Seguimos também as palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. A sua palavra para aquele ladrão que pede: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, e ele diz: hoje mesmo estarás comigo. E a sua última palavra de inteira confiança no Pai, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E cada um de nós e aqueles que estavam lá naquela tarde, achando que o mal venceu, que os poderosos, os prepotentes, os mentirosos prevaleceram na madrugada dessa vigília pascal, né? Deus derrota todas essas pessoas. E são mulheres que vão ao túmulo, não os homens. Elas vão tremendo de medo, porque é de madrugada, levando os perfumes que não puderam embalsamar aquele corpo de Jesus. E ao chegar ali, tem a surpresa de ver que aquela grande pedra, né, que separava os vivos dos mortos tinha sido removido. E um anjo diz a elas: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Essa é a primeira mensagem da Páscoa. Por que seguimos procurando entre os mortos, se Deus e o Cristo, seu Filho, está vivo no meio de nós? E nós somos chamados, né, chamadas a ser testemunhas dessa ressurreição. Não com palavras, mas levando uma vida que demonstra que nós mantemos firme a esperança. O outro evangelho que fala dessa madrugada nos coloca Maria Madalena. E aí diz que ela foi sozinha, procurando Jesus, e viu aquele túmulo vazio, e vai correndo avisar Pedro e o discípulo que ele amava, dizendo: tiraram o mestre de lá e não sabemos onde o colocaram. E os dois vão correndo, mas João, que era quem amava mais, chegou primeiro, não entrou, esperou Pedro. E depois ele entra e vê os lençóis dobrados e tudo, e ele diz: ele viu e acreditou. Que nessa noite, nessa madrugada, a gente possa também dizer: nós vimos e acreditamos. Eu lembro ainda que Jesus entrou na sala, encontrou todo mundo reunido e falou: a paz esteja com vocês. Mas o Tomé não estava lá. E quando contaram para ele, ele disse: se eu não vi o buraco das mãos, dos pés, não meter a mão aqui no seu peito, eu não acredito. Bendito Tomé que não acreditou, e que depois Jesus o encontra e diz: Tomé, coloca a tua mão aqui nos cravos e no meu peito, e não sejas incrédulo. Essa palavra é para nós também. Que não sejamos incrédulos, que possamos, como Tomé, nos ajoelhar e dizer: meu Senhor e meu Deus.
E termino dizendo que teve gente que desanimou, foi embora, disse, a gente acreditou, colocou toda a nossa esperança e já são 3 dias e não sabemos de nada. Tem umas mulheres que andaram dizendo que foram lá e não encontraram o corpo, mas a ele ninguém viu. E nós resolvemos ir embora, os 2 de Emaús. Mas no fim da tarde, Jesus, que caminhou o dia inteiro com eles, aceita o convite, entra na casa e no partir do pão eles reconhecem Jesus. Que nós possamos hoje reconhecer Jesus e ser fiéis discípulos que anunciam a sua ressurreição, o seu amor, a sua entrega por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.